Olá, eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga, neuropsicóloga e psicomotricista. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do tédio para as crianças. E aí parece um pouco contraditório, não é? Falar sobre tédio no momento em que os pais estão tão preocupados com essas crianças em casa e tentando encontrar alternativas para manter as crianças estimuladas, para manter as crianças alegres, tranquilas em casa. Então eu tenho conversado com alguns pais que estão muito preocupados em o que fazer para as crianças não ficarem nesse momento de isolamento em casa, não ficarem frustradas, não ficarem chateadas. Então são pais que estão em busca de atividades, de estímulos, de brincadeiras, de coisas para manter essa criança em movimento, em atividade mental e física. Então a preocupação agora é o que fazer para o filho não se sentir frustrado, para o filho não se sentir mal nesse momento que está afastado de tudo que ele tinha antes. Mas aí a gente precisa parar um pouquinho e pensar, por que a gente tem tanto medo desse tédio? Por que a gente foge tanto desse parar, desse contemplar? Né? A gente tem a ideia de que criança ela é um movimento constante e precisa ser assim. Né? A gente tem aquela ideia de que criança tem que estar sempre correndo, pulando, falando e que criança não para. Quando criança está parada, a criança está doente. Então a gente não relaciona a criança com tédio, a gente não relaciona a criança com contemplação. Criança é movimento sempre, constante, seja de fala, seja físico, seja mental. E hoje a gente vem de um movimento no dia a dia, de uma rotina que é sempre muito puxada para a criança. É quase uma rotina adulta. Né? Então as crianças saem de casa num turno para a escola e o outro turno já é muito preenchido com outras atividades. Elas têm aula de esportes, elas têm terapias, elas têm aula de inglês, elas têm várias atividades que preenchem aquele outro turno que não estão na escola. Já chegam em casa cansadas, vão normalmente brincar um pouco no computador, no tablet, em algum jogo eletrônico e vão dormir. Então é uma rotina que já é bastante puxada, não tem tempo para parar. Né? Essa criança não tem tempo para o tédio no dia a dia dela. E aí fomos pegos agora num momento de isolamento. As crianças saíram da escola, estão em casa e o que fazer agora? Agora elas começaram há pouco tempo com as aulas online. Mais um momento aí para a gente se adaptar com as crianças. Né? Coisas que elas não estavam acostumadas. Mas o que fazer com esse horário que elas não têm aula online? Como estimular? Porque os pais estão em casa também, com os afazeres dele, quem está em casa, né? Estão com os afazeres deles, com as tarefas domésticas para fazer, com algum trabalho remoto para fazer e ainda por cima tendo que ocupar os filhos com alguma atividade. Porque se eles não estão saindo, eles têm que se ocupar. Então a grande preocupação está em o que eu vou fazer para meu filho não ficar entediado. Eu preciso de brincadeiras diferentes, de leituras diferentes. E aí a queixa é sempre, meu filho não aguenta mais aquele mesmo brinquedo. Meu filho não aguenta mais a mesma brincadeira. Meu filho chora, meu filho briga porque ele não aguenta mais brincar da mesma coisa. Ele está entediado. Sim, claro, ele não estava acostumado a parar. E aí ele começa a cobrar do pai, da mãe que esteja ali junto com ele. Ele precisa de alguém para brincar com ele. Ele cobra isso e os pais se sentindo cobrados vão querer dar conta disso. E também dar conta do trabalho remoto e dar conta das atividades de casa e gera uma sobrecarga familiar enorme. Porque vamos pensar que não tem como dar conta disso. Não é? De onde está vindo essa briga, essa sobrecarga tão grande? São os pais querendo dar conta do trabalho remoto em casa, das atividades domésticas da casa e de estimular os filhos o tempo todo, para não deixar essas crianças entediadas,
cansadas, frustradas, porque elas precisam estar animadas e felizes o dia todo. E aí a gente se pergunta, por quê? Nós adultos ficamos felizes e sem tédio o dia todo? Como a gente construiu a nossa personalidade e a nossa resiliência? Foi a partir de quê? Não foi a partir também de um tédio. Então, por que as crianças não podem se sentir um pouco entediadas e a gente tem que estimular elas constantemente o dia todo? Então, a gente precisa rever um pouquinho esse conceito aí. É preferível que naquele momento que a criança está buscando os pais e pedindo que sentem, que brinquem, que os pais não têm como fazer, não têm tempo ou não estão com vontade. Porque também é importante a gente dizer isso, que para além do tempo, às vezes o cansaço emocional ou mental não permite que a gente sente naquela hora e brinque, porque não tem desejo, porque não tem vontade naquela hora. Então é preferível que se diga, olha, a mamãe não está com vontade agora, a mamãe está muito cansada, a mamãe não consegue, a mamãe está com sono, a mamãe não consegue brincar agora. Mas a mamãe pode ficar aqui do seu lado. A mamãe pode deitar junto de você. A mamãe pode sentar do seu lado e ler o livro que ela quer enquanto você brinca. A gente precisa mostrar à criança que ela pode brincar sozinha, com o que ela quiser. Os bonecos dela, o lápis de cor, fazendo um desenho. E aí você pode me dizer, mas Carla, o meu filho vai gritar, chorar e dizer que não sabe o que vai fazer. E aí? E aí é preciso deixar que ele chore. É preciso deixar que ele tenha um momento de não saber o que fazer, de olhar para o teto e dizer, eu não sei o que eu vou fazer. Porque isso vai passar e em algum momento ele vai descobrir o que fazer sozinho. Ele precisa descobrir, porque a tendência de nós adultos é nos precipitarmos e é passar para a criança o que ela vai fazer, qual é a brincadeira dela. Então a gente já, quando a criança diz eu não sei o que fazer, a nossa tendência é já dizer a ela, olha, constrói uma casinha com esses bonecos. Então, faz um desenho da mamãe, faz um desenho do papai, ou pega aquele material ali e constrói uma estrada. E a gente diz à criança o que ela vai fazer. E aí, claro, que ela vai fazer aquilo rápido, vai acabar e vai dizer a gente, pronto, já fiz, o que eu faço agora? E aí você já não aguenta mais e olha para ela e diz, tá, então, pinta isso aqui e dá uma outra coisa para a criança fazer. E a criança vai cansar, vai terminar rápido e vai pedir outra coisa. E você fica ali tentando imaginar 1000 atividades para a criança fazer. Você cansa, a criança cansa. E ela não criou nada. Você criou para ela. Então vamos deixar que ela crie sozinha. Vai ter os momentos de frustração, sim. Mas é na frustração que a gente aprende sobre limites. O meu limite e o seu limite. É na frustração e no tédio que eu entendo que eu tenho um limite físico e emocional. Que eu às vezes não estou com vontade. E que você também não. E que é preciso respeitar isso. Então não adianta a gente falar sobre respeito para a criança se a gente não mostra a ela isso. Se a gente não mostra que a gente não respeita o nosso limite. Quando eu estou cansada como mãe e ultrapasso todos os meus limites para sentar ali e brincar sem vontade, a criança percebe que eu não estou com vontade, que eu não estou presente emocionalmente naquela brincadeira. E fica uma brincadeira que não é produtiva para a criança, não é agradável, porque ela está percebendo sua fisionomia, ela está percebendo o seu tônus, o como você está ali. Então não é produtivo para você nem para ela. É muito melhor que você diga, eu não quero agora, eu não estou com vontade agora, eu estou cansada agora, e em outro momento eu sento e brinco. Porque no momento que você sentar e brincar, vocês vão estar conectados de verdade. E não em qualquer momento, passando do seu limite e passando do limite da criança. Então o tédio, ele também ensina muito a criança sobre limites. Ensina sobre o limite dela e sobre o seu limite. Ensina sobre respeito.
ensina sobre contemplar, ensina sobre parar. E é no parar, no contemplar, que a criança também pode fazer novas conexões neuronais que levam a novas aprendizagens. Eu preciso parar, meu cérebro precisa parar para que ele possa amadurecer, fazer conexões e a aprendizagem realmente se solidificar. Se eu não paro, se o meu cérebro não para, eu simplesmente vou passando pelas coisas, mas eu não chego a uma aprendizagem real, verdadeira. Então, refletindo sobre isso, vamos rever o nosso conceito de tédio. E vamos pensar que sim, esse momento de isolamento social e de quarentena é um momento para a gente repensar sobre isso. E é um momento para a gente também permitir que as crianças passem pelo tédio. Passem por essas pequenas frustrações e estabeleçam novas conexões, novas aprendizagens. Aprendam a ficar sozinhas, aprendam a ficar com elas mesmas. Porque estar sozinho é estar consigo, é aprender a se trabalhar, é aprender a fazer coisas que com outras pessoas eu talvez não conseguisse fazer do meu jeito, eu não conseguiria criar da forma que eu queria, eu apenas reproduzia o que o outro dizia. Então, quando eu estou só, eu crio, eu não apenas reproduzo o que o outro me diz, não é? Então, vamos rever nosso conceito sobre o tédio e vamos relacionar o tédio com aprendizagem, com contemplação e não com frustração apenas, tá certo? O tédio pode não ser positivo, mas ele é inevitável. E ele pode ser muito, muito produtivo pra gente. Então, se esse vídeo foi positivo para vocês, se ele ajudou de alguma forma, compartilhe com os amigos. Fiquem todos em paz e com muita saúde. E até o próximo vídeo.